Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio para mim poder estar aqui retornando com esse estudo da carta de Paulo aos Romanos. Hoje estaremos estudando o capítulo 11. Esse capítulo nós estaremos dividindo em 2 ou 3 partes. Vamos ver aí, ao longo do estudo, nós estaremos comunicando aos irmãos. E eu gostaria de começar lendo o texto de Romanos 11 e nós vamos ler todo esse capítulo, do versículos de 1 até o versículo 36. Fala sobre o futuro de Israel. Paulo começa perguntando: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: tornem-se-lhes a mesa enlace e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhe os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. A rejeição de Israel não é final. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação e do meu povo salvar algum deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira braba, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva de oliveira, não te glorie contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que lhe são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte de Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. É isso, todo Israel será salvo, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis.
Porque assim como vós também outrora foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, e assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcançassem misericórdia à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. A maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra lida nesse momento. Queremos te pedir, ó Deus, a tua direção. Queremos te pedir, ó Deus, a sabedoria vinda do teu Espírito Santo para que possamos, ó Deus, entender esse texto em toda a sua extensão, em toda a plenitude, ó Pai, daquilo que o Senhor desejou nos falar por meio da vida do apóstolo Paulo. Senhor, dá-nos pleno entendimento da tua palavra e que essa palavra, Senhor, ela ache guarida em nossos corações, que ela frutifique, Senhor, essa semente que está sendo plantada e que possamos, ó Pai, fazer uso e dela, ó Deus, estarmos falando do teu amor e da tua graça a todos os que nos cercam. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, observem que os capítulos 9 e 10, o capítulo 9 falou do passado de Israel, no capítulo 10 Paulo fala sobre o presente e agora nesse capítulo 11 Paulo vai falar do presente de Israel e do futuro de Israel. Esses 3 capítulos, que são considerados os mais difíceis da carta de Romano, ele encerra, o capítulo 9, 10 e 11 com o capítulo 11, que chega a ser tido por muitos teólogos como o mais difícil, o capítulo mais difícil de entendimento até mesmo da Bíblia. E por isso nós pedimos a orientação e a direção de Deus para esse estudo que estamos realizando agora. Mas, baseado até mesmo no que Paulo está falando aqui nesse capítulo, observe a forma como Paulo encerra o capítulo. Paulo encerra dizendo, num cântico de adoração a Deus, mas falando, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Então, ao iniciar esse estudo do capítulo 11, eu quero que você entenda o que Paulo está falando aqui no final desse capítulo. E por que ele é um dos mais difíceis? Irmãos, porque nós somos muito pequenos diante da sabedoria e do conhecimento de Deus. Paulo está aqui falando, quem, pois, lhe deu primeiro para receber, para poder pedir? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro entendeu? Irmãos, se nós entendêssemos tudo a respeito de Deus, se não houvesse nenhuma dúvida, nenhuma falta de entendimento da nossa parte com relação a Deus, que Deus seria esse? Que estaria no mesmo nível de entendimento que nós, criaturas desse Deus. São essas as razões pelas quais muita coisa hoje é como Paulo fala lá em Coríntios, agora vemos por espelho o enigma. Agora eu não conheço tudo, agora eu conheço em parte, mas um dia eu vou conhecer como também eu sou conhecido. Por quê? Porque o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, Ele sabe os meus pensamentos antes mesmo que eu profira. Qualquer palavra, o Senhor já sabia que eu estaria falando aquilo. O nosso Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. E são atributos divinos que só pertencem a Deus, são dele e não são compartilhados com a sua criatura, com a sua criação, que muitos dos atributos de Deus são
compartilhados com os seres humanos, mas muitos dos atributos de Deus não, e esses são alguns atributos de Deus que realmente pertencem a Ele, por isso a Ele toda honra, toda glória para todo sempre, amém. Então vamos iniciar o estudo desse capítulo tomando esse conhecimento. Muitas coisas aqui eu vou estar colocando para os irmãos dentro do meu entendimento, dentro daquilo que eu aprendi e dentro daquilo que eu estudei. Mas você ouvindo outro teólogo, outro estudante da Bíblia, pode ser que tenha uma interpretação diferente. Aquelas que me forem possível estar colocando as opções, eu até vou colocar para os irmãos as diversas formas de entendimento. Aqui, por exemplo, muitos teólogos começam esse estudo falando sobre o milênio. E aí, aqui dentro de nossa igreja, né, os membros da primeira igreja batista da freguesia, aprendemos com o pastor Jonanias, que era milenista. O pastor, ele acreditava no milênio literal, que estaremos vivendo durante 1000 anos, com o Senhor Jesus governando após o arrebatamento da igreja. Estaremos aqui com aqueles que tiverem sido ressurretos, né? Aqueles que tiverem ressuscitados e aqueles que tiverem acreditado, sido salvos por Cristo. Então estaremos aqui vivendo aqueles 1000 anos. Após esses 1000 anos, Satanás então se levantaria e teria ali o momento, não é, final da batalha entre Jesus e ali Satanás, quando então ele seria realmente amarrado, né, e lançado ali no fogo do inferno, teria ali o julgamento final e encerrariam todas as coisas. Mas nós vemos, e dentro disso está o quê? Toda uma expectativa para a volta de Cristo com relação à construção do templo, ali onde hoje existe a mesquita. Dentro dessa projeção milenista do pastor Jonanias, nós estudamos ali a questão do Israel na batalha do Armagedon, quando Israel vai ter crido no anticristo. Então Israel vai se dar conta de que ele não era o Messias enviado por Deus. Israel se converte então, e aí tem a volta de Cristo, e aí vai acontecer o milênio. E isso estaria bem ligado a esse futuro de Israel. E alguns estudiosos vão dizer que não, que nós já estamos vivendo o período do milênio, que a partir do momento em que Cristo se assentou no trono, ao lado do Pai, que naquele momento iniciou-se o milênio. Então, existem várias formas de se interpretar esse texto. Não quer dizer que nós estamos certos e todos os outros estejam errados. O importante é estarmos examinando a Escritura e retendo, irmãos, aquilo que realmente nos fala ao coração, aquilo que realmente podemos entender da palavra de Deus, e pedindo a Deus dia após dia que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê o pleno conhecimento da sua palavra. Iniciando então esse capítulo 11, eu gostaria de ressaltar com os irmãos o seguinte, que Deus, Ele escolhe aqueles que salvará pela fé no Evangelho. Como é que nós, batistas, como é que nós aqui da PIB da freguesia entendemos essa frase, quando eu digo que Deus escolhe aqueles que salvará pela fé? Nós não podemos fugir disso, irmãos, porque os textos aqui, principalmente esses capítulos 9, 10 e 11, eles falam a respeito da predestinação, da eleição, porque Deus elegeu, Deus escolheu, Deus separou, de antemão Deus separou. Então, como que nós cremos nisso? Por meio da presciência de Deus. Deus sabe aqueles que serão salvos. Deus sabe aqueles que hão de crer na sua palavra. Então, quando ele diz que ele elegeu, que ele predestinou, é porque Deus já sabe aqueles que vão se salvar. É nesse sentido que nós acreditamos, enxergamos essa verdade bíblica, mas os irmãos vão ver outras pessoas que dizem que Deus separa aqueles que ele quer que creiam na sua palavra. Então,
Por que nós acreditamos que Deus escolhe, que o texto fala que Deus escolhe, que há predestinação pela presciência de Deus? Porque olha o que eu vou continuar falando aqui para os irmãos. Prestem bastante atenção. Voltando, Deus escolhe aqueles que salvará pela fé no Evangelho. Nós só podemos ser salvos pela fé no Evangelho, pela fé em Cristo. Somos responsáveis por rejeitar a Ele e ao Evangelho. Olha, se Deus escolhe aqueles que hão de crer no Evangelho, aí nós chegamos lá no capítulo 10, que lembra que Paulo falava, ele antecipava uma pergunta que os gentios poderiam fazer, né, que a igreja em Roma poderia fazer, e eles poderiam perguntar, olha, se Deus escolheu, se Deus predestinou, se Deus fez tudo, então como é que ele pode reclamar daqueles que não creem nele? Por isso é que dizemos que é pela presciência, porque, irmãos, eu não sou responsável pela minha salvação. Eu não sou responsável. Não tem nada que eu possa fazer para que eu possa me salvar. Eu aceito a palavra de Deus, muitas das coisas até mesmo sem ter o pleno entendimento, sem ter o pleno conhecimento, porque as coisas de Deus são grandes demais para a nossa mente humana captar, entendeu? Mas eu sou responsável pela minha condenação, eu sou responsável pela minha redição, eu sou responsável, irmãos, pela minha perdição, eu sou responsável pela minha perdição. E Paulo, ele vai falar aqui, portanto, os judeus são responsáveis pela própria recusa em se voltar para Cristo. E eles não abraçaram a fé porque Deus não escolheu ter misericórdia deles. Eles são responsáveis por terem escolhido não crer em Cristo. E eles não abraçaram a fé, irmãos, porque Deus escolheu não ter misericórdia deles. Isso é um resumo dos capítulos 9 e 10 que nós estudamos. Isso tudo é para a gente poder entrar no capítulo 11, no bendito capítulo 11. Aí chegamos aqui na porta do capítulo 11. Paulo começa esse capítulo 11 falando o seguinte: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Se na conclusão dos capítulos 9 e 10 eu chego à conclusão de que os judeus são responsáveis pela própria recusa em se voltar para Cristo e que eles não abraçaram a fé porque Deus não escolheu ter misericórdia deles, então surge a pergunta: teria Deus porventura rejeitado o seu povo? E um outro ponto que é muito importante, e ainda nessa introdução eu gostaria de ressaltar com os irmãos, que precisamos ter entendimento, é o seguinte: contextualizando, né, indo até a igreja em Roma, que recebeu essa carta de Paulo, nós precisamos entender que, diferente da igreja ali da Galáxia, que recebeu a carta aos Gálatas, quando estudamos os Gálatas, nós vimos o quê? Paulo batendo ali na questão dos judaizantes, porque os judeus, eles eram, talvez a sua maioria ali na igreja, mas se não fosse a maioria, eles eram muito influentes ali na igreja e eles queriam que todo gentio se fizesse a prática da circuncisão, fizesse as dietas e a questão das festas, guardasse o calendário judaico. E Paulo vai bater muito nessa questão, dizendo que o que salva é Cristo, que a circuncisão que precisa ser feita, ela precisa ser feita nos nossos corações. Paulo vai estar ali batendo, então ali uma proeminência do judaísmo querendo ali abarcar o cristianismo. Já na igreja em Roma, o que acontecia? Há alguns anos atrás, Cláudio havia expulsado os judeus de Roma, e aí, após a morte do imperador, os judeus retornam para Roma, mas quando eles chegam na igreja, os gentios já estavam dominando ali a igreja em Roma.
E os gentios daquela igreja em Roma chegavam ao ponto de querer menosprezar, humilhar os judeus. Por quê? Porque eles eram o responsável pela crucificação de Cristo. Eles haviam rejeitado a Cristo. E aí havia por parte daquela igreja um certo preconceito. Por isso Paulo está falando aqui. A gente vai ver que Paulo vai chamar a atenção dos gentios com relação ao comportamento deles aos judeus. E Paulo começa esse capítulo perguntando: teria porventura Deus rejeitado seu povo? E aí nós vamos ver que Paulo vai usar 4 argumentos para dizer que não, que Deus não rejeitou o seu povo. Quais são esses argumentos usados por Paulo? Paulo vai dizer, olha, que Deus não rejeitou a Israel. Mas por que Deus não rejeitou a Israel? Porque a incredulidade de Israel, ela não era completa. Havia uma incredulidade por parte dos israelitas, mas essa incredulidade não era completa. E aí, irmãos, quais são os argumentos que Paulo utiliza para dizer que Deus não rejeitou o povo de Israel? Primeiro argumento é o argumento paulino. Paulo começa aqui o versículo 1 dizendo: de modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então Paulo começa dando o seu próprio exemplo. O argumento de Paulo é ele vivo. Ele começa dizendo: teria Deus porventura rejeitado seu povo? Ele responde: de modo nenhum. Por quê? Porque eu mesmo, Paulo, que estou pregando para vocês, que estou enviando essa carta, sou israelita. Eu sou da tribo de Benjamim. Então Deus não rejeitou o seu povo. Por quê? Porque eu sou israelita e eu estou pregando para vocês. O segundo argumento de Paulo é com relação à eleição. O versículo 2 diz: Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou seja, pela presciência de Deus, ele sabia quem em Israel seria salvo. E ele não condenou o seu povo por devido à eleição. Então, o segundo argumento é a eleição. O primeiro argumento é o argumento paulino. O segundo argumento é o argumento da eleição. Nos versículos 2 a 4, nós vamos ver o terceiro argumento de Paulo, que é quando ele cita o exemplo de Elias. O que Paulo está falando aqui? Não é? Para Elias, o que estava acontecendo? Deus havia abandonado Israel, porque Jezabel e Acabe estavam mandando. Jezabel havia trazido os profetas de Baal, havia matado os profetas de Deus, e eles estavam ali dominando com a impiedade, a ponto de Elias olhar para Deus e dizer: Senhor, eu também quero morrer, porque mataram todos os profetas, só eu fiquei, e isso é um peso muito forte para mim, está muito pesado para mim. E Deus vai olhar para Elias e vai dizer: Elias, eu reservei para mim 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Irmãos, esse texto, ele também fala, porque olha, Deus diz: eu reservei, eu preservei, eu guardei para mim 7.000 que não se dobraram. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que aqueles profetas que morreram eram maus? Tinham menos fé do que Elias e os 7.000 que Deus havia guardado? Reservado? Não! Por que Deus reservou aqueles 7.000? Não sei. Faz parte dos desígnios de Deus, faz parte daquilo que não nos cabe saber. Nos cabe aceitar. O que Elias precisava saber é que Deus havia preservado aqueles que ele queria preservar. E ele não era o único. E ele ainda tinha muita coisa para fazer. Não cabia a Elias morrer naquele momento. Ele ainda tinha que cuidar do seu sucessor, fazer a sucessão ali para Eliseu, ele ainda tinha que ungir reis, ele ainda tinha um ministério muito grande pela frente. O argumento de Elias, não é? Para Elias, Deus havia abandonado Israel e ninguém acreditava, exceto ele. Os israelitas, não é? Abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas pela espada e fiquei eu, somente eu. Elias estava se achando assim, o único, né, ser que acreditava em Deus naquele país. E Deus está dizendo: não, Elias, a coisa não foi por aí não.
tem mais 7.000 homens aí, mas Deus contradisse a percepção de Elias. E Paulo aqui em Romanos 11, versículo 4, que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ou seja, parafraseando, né, a resposta de Deus a Elias lá em 1 Reis, no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 18. Em outras palavras, sempre houve em Israel um remanescente fiel. O Israel espiritual dentro do Israel étnico. Mesmo nas épocas em que Israel parecia ter rejeitado a Deus por completo, e Deus parecia ter rejeitado o povo de Israel, ali havia os remanescentes. Isso a gente pode ver na história dos profetas, na história do povo de um modo geral. Sempre havia aqueles que se preservavam a crer em Deus. Os versículos 5 e 6 é o último argumento e é o argumento da graça. Então, o primeiro argumento, a pergunta: teria Deus porventura rejeitado seu povo? De modo algum. Primeiro argumento, o argumento paulino: eu mesmo, Paulo, sou israelita. Segundo argumento, o argumento da eleição. Não é? Deus conhecia por antecipação aqueles que haveriam de ser salvos. O terceiro argumento, o argumento de Elias, não é? Quando Elias achava que só ele servia a Deus, Deus diz: ó Elias, eu reservei para mim 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. E o último argumento é o argumento da graça. Paulo diz: assim, pois também no tempo presente, para mostrar, não é, que como Elias havia se equivocado pensando que todo Israel foi rejeitado por Deus, não, Paulo vai afirmar: restou um remanescente segundo a eleição da graça. Não caiamos no mesmo erro de Elias de achar que só a gente ficou. Não é? Paulo, ao contrário de Elias, Paulo tem a certeza de que Deus deixou no meio de Israel remanescente para que cria, né, em Deus. A garantia de que sempre haverá um remanescente fiel não é que sempre há um conjunto de pessoas boas e descendentes que crerão, mas sim que há sempre a graça de Deus no meio daquele povo, que por mais desviados e perdidos que eles estejam, a graça de Deus sempre estará no meio deles, assim como está também no nosso meio. É Deus quem preserva um remanescente. Os que creem o fazem inteiramente por causa da graça. Aí nós chegamos aqui no versículo 7. A passagem de Romanos, capítulo 11, versículo 7, nos lembra de que nem todos os que são de Israel são israelitas. E isso a gente já estudou lá no capítulo 9, versículo 6, que ele fala: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. E aqui no versículo 11, 7, ele diz: que diremos, pois? O que Israel buscou, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Ou seja, a eleição alcançou aqueles que creram, que Deus sabia que creriam nele, e no mais, eles tinham, o restante tinha o coração endurecido. E aí Paulo diz que eles foram ainda mais endurecidos, os seus corações foi ainda mais endurecido. Aqui quando ele fala, o que Israel busca, esse Israel aqui, irmãos, é a nação como um todo ou a grande maioria de Israel. Ele está buscando, isso não alcançou. Na aula passada, nós inclusive vimos que Paulo vai dizer que eles não alcançaram. Por quê? Porque eles tinham um zelo por Deus, porém eles não tinham entendimento da palavra de Deus. Então eles estavam buscando a Deus, querendo justificar-se pelas suas obras, justificar-se pela lei, e a justificação ela é por meio da graça. Então Paulo aqui está falando: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Quando Paulo diz aqui, o que Israel, ele está dizendo que a maioria do povo,
a maioria dos israelitas, não é? Uma grande parte dos israelitas buscavam a Deus da forma errada. A maioria de Israel que creu como Paulo, a minoria de Israel é que creu como Paulo. Nós vimos quando estudamos Atos e a história da igreja primitiva, que alguns judeus realmente criam em Jesus Cristo como Messias enviado, mas a grande maioria dos judeus não creram. No capítulo 10, versículo 3, ele escreve: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então, quando ele bota aqui, o que Israel busca, isso não conseguiu. O que Israel buscava? Capítulo 10, versículo 3, né? Estabelecer a sua própria justiça. Eles não conseguiram. E aí Paulo vai continuar. Paulo agora, irmãos, ele vai fazer aqui um paralelo entre os fatos. Ele vai botar uma ordem nos fatos, não um paralelo. Ele vai criar uma ordem para os fatos. Então, primeiro, Israel procurou a justiça de Deus. Mas quando Israel foi confrontado com a opção de obtê-la por meio das obras, ou aceitar a salvação, não é? Ou entender a justiça de Deus, não por meio das obras, mas como um dom de Deus, a maioria de Israel optou por conseguir a justiça de Deus por meio da obra, ou seja, tomou ali, fez a opção errada. E aí eles acabaram por se perder. Então, primeiro, Israel procurou a justiça de Deus, mas quando confrontado com a opção de obtê-la pelas obras ou como um dom, a maioria a buscou por meio das obras. Ao passo que os eleitos a aceitaram como um dom. Em seguida, nos fatos, nós vimos que o quê? A maioria foi endurecida. Israel procurou muito a justiça de Deus, mas da maneira errada, exceto os eleitos. Em consequência disso, a maioria em Israel foi endurecida. Portanto, o endurecimento que temos aqui, ele é penal, é um castigo por se ter um coração orgulhoso que rejeita a mensagem da graça. Agora, Paulo vai citar o Antigo Testamento. Ele deseja demonstrar que Deus sempre tratou Israel assim, o Israel étnico. Se eles se endureciam, ele os endurecia, dando-lhes um espírito entorpecido, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. O que Paulo está fazendo ao escolher essa citação em particular, irmãos, é que ele cita Isaías, o qual, por sua vez, parafraseou as palavras de Moisés em Deuteronômio. Então, Paulo está citando Isaías e Isaías estava citando Moisés lá em Deuteronômio. Ou seja, o que Paulo está dizendo para os israelitas? Moisés advertiu Israel na época em que eles se rebelaram contra Deus. E essa rebelião resultou em cegueira espiritual dada por Deus. Isaías avisou Israel de que isso perdurava até o dia de hoje. Quando Isaías falou, Isaías disse: olha, até os dias de hoje, esse endurecimento continua no coração de vocês. E agora Paulo está dizendo: eu digo para vocês que esse endurecimento continua. E até o dia de hoje, irmãos, nós podemos dizer que o endurecimento por parte de Israel ainda continua, porque eles ainda não aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador. O endurecimento, portanto, é um castigo ajustado para o espírito orgulhoso. O orgulho e egocentrismo levam ao endurecimento e ao desamor. A rejeição a Deus leva à rejeição de Deus. Grava essa frase. A rejeição a Deus leva à rejeição de Deus. Embora Deus a execute, trata-se de uma consequência natural. Que Deus possa estar nos abençoando, irmãos, que Ele possa estar falando aos nossos corações por meio da sua palavra. Nós estamos encerrando aqui no versículo 8 e eu espero que essa palavra ache guarida no seu coração. Amém.